Boa tarde a todos. Nós estamos dando início à audiência pública do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2020. Qual a finalidade dessa audiência? A finalidade dela é fazer o comparativo entre o orçado para 2020 e o executado nesse primeiro quadrimestre, tanto da parte da receita quanto da parte da despesa. Essa audiência ela está pautada no artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, e ela deve ser apresentada nos finais do mês de maio, setembro e fevereiro. Nesse primeiro momento, a gente vai iniciar com a apresentação da parte referente às receitas. Quem irá fazer essa apresentação será a Caroline. Boa tarde a todos. Primeiro eu vou falar que a receita ela é dividida entre receita corrente e receita de capital, sendo as receitas correntes compostas pelas seguintes receitas: receita tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, serviços e as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privados destinadas a atender as despesas correntes. E as despesas de capital, elas resultam da efetivação das operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital e outras receitas de capital. A tabela mostra que a receita total prevista para o ano 2020 ela é de 66.845.000, sendo dividida entre receita corrente e receita de capital. A receita corrente ela é de R$ 64.910.000 e a receita de capital ela é R$ 1.935.000. Até o quadrimestre atual, que ele é referente a janeiro a abril deste ano, a receita corrente arrecadada ela foi de R$ 17.918.127,42, que equivale a 27,60% da meta estabelecida inicialmente. E a receita de capital ela corresponde a R$ 699.168,32, que representa 36,13% da receita total. O gráfico é mais para mostrar que 96,24% da receita realizada ela é referente à receita corrente e 3,76% ela é referente à receita de capital. A próxima tabela ela mostra a classificação da receita por natureza, buscando a melhor definição da origem dos recursos segundo seu fato gerador. Dentre a receita corrente, podemos citar a receita tributária, que tinha como meta a arrecadação de R$ 10.876.012, e até o quadrimestre atual foi arrecadado R$ 1.314.261,61, que equivale a 12,8%. A receita de contribuição ela tinha como meta orçada R$ 700.000, e até o momento foi arrecadado R$ 226.412,92, que equivale a 32,34%. A receita patrimonial ela tem como meta a arrecadação de R$ 544.500, e foi realizado até o momento R$ 23.266,12, que equivale a 4,27%. A receita de serviços ela está zerada, a meta e a arrecadação. As transferências correntes. A meta orçada é de R$ 61.834.088, e foi realizado até o momento R$ 17.249.670,03, que tem um percentual de 31,13%. E as outras receitas correntes equivalem a 408 mil, e até o momento foi arrecadado R$ 38.062.
Já as receitas de capitais, ela tem como meta a arrecadação de R$ 1.935.000 em transferência de capital, que até o momento foi realizado R$ 699.168,32. A receita de capital, elas são derivadas de convênio. O gráfico a seguir, ele mostra como está a distribuição das receitas correntes e das receitas de capital separado, mostrando quanto é o percentual realizado em cada uma. E pode-se perceber que a principal fonte de receita são as transferências correntes. A próxima tabela ela faz um comparativo do primeiro quadrimestre de 2019 e o primeiro quadrimestre de 2020, no qual apresentou uma variação negativa de 10,66% em relação ao quadrimestre de 2020 em relação ao quadrimestre de 2019. O gráfico é novamente para exemplificar que em 2019 e 2020 teve essa variação negativa de 10,66% no período. As principais receitas que o município arrecada são as receitas de IPTU, ISS, FPM, ICMS, IPVA e o Fundeb. No qual o total orçado é de R$ 45.561.012. E até o período foi arrecadado R$ 13.871.053,16, que equivale a 30,45%. Novamente, o gráfico é para exemplificar de uma forma mais fácil que a principal fonte de arrecadação ela está nessas principais receitas citadas anteriormente. E o gráfico ao lado ele mostra a evolução das principais receitas. O ICMS, de ICMS, ISS, Fundeb, IPTU, IPVA e FPM. Comparando o ano de 2018, que seria a primeira barra, o ano de 2019 na segunda e o ano de 2020 na terceira. Agora nós iremos apresentar as variações das despesas. Nessa primeira tabela, nós temos as despesas correntes, que são compostas de seguintes despesas: pessoal em encargos, juros e encargos à dívida, outras despesas correntes, e também as despesas de capitais, que resultam efetivamente das despesas de investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida. Nesse primeiro quadro, nós temos aí uma meta orçada de receitas correntes de R$ 61.545.897. Foi executado nesse primeiro quadrimestre R$ 14.783.447,35, o que corresponde a 24,02% da meta estabelecida. Já nas despesas de capital, são R$ 5.579.473 de previsão, com uma arrecadação de R$ 454.498,54, o que corresponde a 8,15% da meta orçada. Receita intraorçamentária. A receita intraorçamentária o município não possui. Reserva de contingência, R$ 1.685.000 orçado. Não houve execução, não houve despesa, porque a reserva de contingência era uma reserva prevista para que a gente atenda passivo-contingentes, ou seja, aqueles passivos que o município não tem condições de prever, ou seja, algumas sentenças judiciárias que são julgadas e mandado ser pago dentro do exercício. A seguir, nós temos o gráfico que exemplifica essas receitas, essas despesas. Como vocês podem ver, 97% das despesas executadas nesse primeiro quadrimestre
são de despesas correntes, que é o maior grupo, e capital, 2,98%. No quadro seguinte, nós temos as despesas por natureza de despesa, que são, dentro das despesas correntes, elas estão divididas em pessoal e encargos, juro e encargo da dívida e outras despesas correntes. Temos a previsão da receita de pessoal e encargos, R$ 30.866.331. Executamos no primeiro quadrimestre R$ 9.010.324,30, o que corresponde a 29,19% do orçado. Nos juros e encargos da dívida, uma previsão de R$ 478.060, o que foi executado R$ 137.337,31, correspondente a 28,73% do valor previsto. Outras despesas correntes, R$ 30.201.500, executado R$ 5.635.785,74, 18,66% do valor orçado. Na sequência, o quadro mostra as despesas por natureza da categoria de capital. Nós temos investimento, R$ 5.414.533 de previsão, uma execução de R$ 399.576,10, correspondente a 7,38% do valor orçado. Inversões financeiras nós não tivemos nesse quadrimestre. Amortização da dívida, previsão de amortização, R$ 164.940. Tivemos uma amortização no primeiro quadrimestre de R$ 54.922,44, o que corresponde a 33,30%. Despesa interorçamentária, o município não possui. No quadro à parte, no próximo gráfico, fica ilustrado o percentual dessas participações. Despesas correntes correspondeu a 60,95%. Desculpe, despesas de pessoal e encargos. Outras despesas correntes, 38,12%. E juros e encargo da dívida, 0,93% do total das despesas correntes. Já na despesa de capital, 87,92% é correspondente a investimento. E 12,08% é a amortização da dívida. No quadro seguinte, nós temos um comparativo da execução no primeiro quadrimestre de 2019, comparando com o primeiro quadrimestre de 2020. As despesas correntes, a meta de arrecadação, a meta prevista para gasto no primeiro quadrimestre de 2019 era de R$ 58.841.516. Foi executado R$ 17.088.062,73. Primeiro quadrimestre de 2020, R$ 61.545.897 previsto. Foram executados R$ 14.783.444,35, o que corresponde a uma execução comparada com o exercício, com o primeiro quadrimestre de 2019, de 13,49%. Na despesa de capital, foi executado em 2019 R$ 2.508.031,03. Em 2020, no primeiro quadrimestre, R$ 454.498,54, o que corresponde a 81,88% a menos. Por que houve essa diferença? Porque as despesas de capital elas são realizadas praticamente com recursos oriundos de convênio. Então, no primeiro quadrimestre do exercício anterior, nós tivemos uma arrecadação maior de convênios, tivemos mais convênios recebidos tanto do governo federal quanto do governo estadual. E nesse primeiro quadrimestre já houve um repasse bem menor desses convênios. Então, isso que dá essa diferença um pouco grande. Reserva de contingência. 2019 nós tínhamos 0, 2020 0, ou seja, não usamos nada de reserva de contingência. Deu um total nas despesas executadas no primeiro quadrimestre de 2019 de R$ 19.519.093,76,
e no primeiro quadrimestre de 2020, R$ 15.237.945,89, ou seja, em relação ao primeiro quadrimestre de 2019, nós tivemos uma redução na despesa de 22%. No quadro a seguir, no gráfico a seguir, isso fica demonstrado. 22% de despesa a menor, comparando o exercício de o primeiro quadrimestre de 2020 em relação a 2019. No próximo quadro, nós teremos as principais despesas, que são, na educação, tivemos R$ 5.345.621 realizado, o que corresponde a 24,23% do valor orçado inicialmente. Em educação, R$ 17.255.176 orçados e uma realização de R$ 3.438,075, o que corresponde a 19,92% do valor orçado. Urbanismo, R$ 7.607.545 orçado, uma execução de R$ 1.647.715,59, 21% do valor orçado. Administração, R$ 6.115.549, uma execução de R$ 1.840.294,49, 30% do valor orçado. Assistência social, R$ 3.945.030, uma execução de R$ 906.062,28, 22% do valor orçado. Transporte, R$ 3.051.000, uma execução de R$ 826.586,83, 27% do orçado. E outras secretarias, R$ 8.769.925 orçado, R$ 1.233.588 realizado, 14% a menor do que o valor, 14% do valor orçado. Então nós temos uma previsão nessas despesas de R$ 68.810,370 orçado, para uma realização de R$ 15.237.945,89, o que corresponde a 22,14% do valor orçado. No quadro, no gráfico a seguir, está a ilustração dessas despesas. 91,90% são daquelas principais e 8,10% dos restantes. No gráfico à parte, a gente pode ver a evolução dessas principais despesas ano a ano, 2015, 2020, 19 e 18. Da saúde, educação, urbanismo, administração, assistência social, transporte e outras. Nessa outra etapa, nós vamos fazer agora um comparativo entre a receita arrecadada e a despesa realizada. Até agora, no momento, nós fizemos separado a apresentação do que foi arrecadado e do que foi empenhado e gasto. Agora, vamos confrontar a receita com a despesa. Nesse primeiro quadro, nós temos aqui a administração direta, que é a Prefeitura e a Câmara. Nós temos uma arrecadação, nesse primeiro quadrimestre, de R$ 18.617.295,74 para a Prefeitura, contra um valor empenhado de R$ 23.769.248,06. Então, o resultado, ele dá o quê? Que a gente empenhou R$ 5.732.000 a mais do que arrecadou. Isso é possível? Sim. Por quê? Porque no valor empenhado, ele está contemplando tanto as despesas que já foram pagas, quanto despesas que o município ele já tem contrato assinado até o final do ano, como, por exemplo, contrato de aluguel. Eu não vou empenhar só o mês de janeiro, fevereiro, março, abril. Eu tenho, por obrigação, empenhar o contrato inteiro, mesmo que vai ser executado depois no segundo e terceiro quadrimestre. Então, o empenho, quando eu já tenho o contrato assinado, seja ele de prestação de serviço ou de aquisição de algum bem, eu já tenho que empenhar ele.
Daí, as despesas liquidadas são o quê? São aquelas despesas onde o bem e o serviço já foram realizados, onde o serviço já foi realizado e o bem já foi entregue. Então, por isso que se chama de despesas liquidadas. Muitas vezes ela pode estar liquidada e não paga, mas ela vai ser paga, porque o bem já foi entregue ou o serviço já foi realizado. Então, a minha despesa liquidada é de R$ 15.237.945,89. Isso incluindo prefeitura e Câmara. E a minha despesa da administração direta, ela deu um resultado líquido de R$ 3.379.000. O que é esse resultado líquido? É a diferença entre o valor arrecadado e a despesa liquidada. Certo? Então, eu arrecadei 18 e liquidei 15. Eu tenho um caixa ou eu tenho um resultado líquido de R$ 3.379.000. A Câmara, se vocês observarem, ela não parece receita arrecadada, porque a Câmara ela não arrecada a receita. Ela só tem a despesa empenhada, o resultado empenhado, certo? Despesa empenhada, o resultado empenhado, que aquele parece negativo porque ela não tem receita. Porém, por que a Câmara não tem receita? Porque a Câmara, a receita dela está dentro da receita já arrecadada pelo município, o qual é repassado através de repasse do 10º. Então, nós temos uma arrecadação total de 18 milhões, uma despesa liquidada de 15 milhões e um saldo positivo, um saldo líquido, um resultado líquido financeiro de R$ 3.379.349,85. Isso no encerramento do mês de abril, 30 de abril. Na sequência, já tem o gráfico que ilustra isso aí, certo? A despesa empenhada, a arrecadação, está em azul, 18 milhões, em vermelho, o empenho, 23 milhões, e em verde, a liquidação, 14 milhões, na despesa corrente. E na despesa de custeio e da Câmara, ele parece zerado a arrecadação, mas é que a Câmara não arrecada. A Prefeitura repassa esses valores para eles. No próximo quadro, ele já mostra essa variação da receita, que já foi visto na apresentação da Caroline, que a receita ela teve uma queda em relação ao mesmo período de 2019 de 10,62%. Consequentemente, a despesa teria que ter essa redução, ou o mesmo valor de redução, ou maior. No caso nosso, nós tivemos uma redução de 22,24% na despesa, comparando com o mesmo período de 2019. Na sequência, nós teremos as despesas a pagar vezes a disponibilidade de caixa. O que ela apresenta aqui? A arrecadação da Prefeitura e a Câmara. A arrecadação no período. Pode ver que agora aparece a arrecadação da Câmara, porque se vocês observarem, a arrecadação do município ela já foi de 18 mil, ela foi deduzido o valor que repassou para a Câmara. Então ela está mostrando que a Prefeitura arrecadou 18 milhões no quadro anterior, e repassou 683 mil para a Câmara. Daí tem o valor empenhado, o valor total arrecadado do município, Câmara e município, 18.392, com a despesa empenhada de 24.349, e o saldo a pagar de 720 mil, que é a despesa já processada a pagar, ou liquidada que está a pagar, mais o resto a pagar de 8.719, totalizando uma despesa liquidada a pagar de R$ 729.013,77, por uma disponibilidade financeira de R$ 6.648.000, ou seja, 6 milhões menos o que eu tenho liquidado a pagar de 729, eu ainda tenho a suficiência de caixa de R$ 5.919.000, isso no encerramento do mês de abril. Na sequência, nós veremos as despesas de restos a pagar. O que são as despesas de restos a pagar? Aqueles valores que passaram empenhado de 2019 para que sejam pagos agora em 2020. Nós temos uma despesa processada de restos a pagar em 31 de dezembro de 2019 de R$ 885.029. O que seria a despesa processada? O mesmo que despesa liquidada, ou seja, ela estava liquidada, ela foi paga no começo
de 2019. E a despesa não processada, ou não liquidada, de R$ 1.214.443. O que vem a ser uma despesa não processada ou não liquidada? É aquela despesa que ela está empenhada, ela está com ordem para comprar, ela tem a reserva financeira e orçamentária, porém, ela não é processada ou liquidada. Por quê? Porque ainda o bem não foi entregue, o material não foi entregue, ou o serviço não foi executado. Ele está empenhado e o bem ainda não foi entregue. Então, ele é uma despesa não processada ou não liquidada, ao contrário da processada. A processada já foi efetuada a entrega do material ou já foi executado o serviço. Então, é uma despesa que não tem como o município dizer, eu não vou pagar, ou eu não quero mais que o serviço seja executado, porque ele já foi executado ou ele já foi entregue. E na processada, se houver e na despesa não processada, se houver um consenso entre o município e entre o fornecedor em não realizar o serviço ou não entregar o bem, ele pode ser esses empenhos podem ser cancelados. Eles não podem ser mais estornados porque eles não são do mesmo exercício, mas eles podem ser cancelados. E daí nós temos os restos a pagar não processados hoje, liquidados hoje ainda a pagar 366 mil. E o pagos 368 mil. Liquidado e pago 368 mil. E o resto a pagar não processados, pagos, já foram pagos 876.310 e cancelados, não foram cancelados nada. Então, como está o meu saldo do resto a pagar em 30 de abril? 848 mil. De um total que tinha sido, que passou a pagar em 31 de dezembro, de 2.099.473.054 centavos. Ou seja, a soma do processado e do não processado. Agora, na sequência, nós vamos ver a parte dos limites, que são os limites de endividamento, limite com gasto de pessoal, de educação, Fundeb, dívida. E quem vai apresentar vai ser a Caroline. Dando continuidade, eu vou falar um pouco dos limites que existem. Existe um limite de pessoal, que ele aparece dois limites, 51,3%, que ele é chamado de limite prudencial, que a prefeitura ela ainda pode atingir esse limite, só que ela não pode ultrapassar esse limite. Na verdade, ela não pode ultrapassar o limite de 54%. A saúde ela precisa ter uma aplicação mínima de 15% da receita corrente líquida. A educação ela precisa ter uma aplicação de 25% da receita corrente líquida. O Fundeb ele tem dois limites, o de 60% e o de 40%. E a dívida, que é um limite de 120%. O que seria a receita corrente líquida? A receita corrente líquida ela é formada por todas as receitas correntes, toda a receita arrecadada pelo município, menos a receita de capital. E o principal objetivo da receita corrente líquida é servir de parâmetro para o montante da reserva de contingência e para os limites da despesa total com pessoal, despesas da dívida consolidada líquida, das operações de crédito, do serviço da dívida, das operações de crédito por antecipação de receita orçamentária e das garantias do ente da federação. Os limites foram estabelecidos em parte pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, em parte por resoluções do Senado Federal. A receita corrente líquida do exercício anterior era de R$ 56.200.314,31 e a do exercício atual é de R$ 57.398.069,10. O gráfico ele mostra a evolução da despesa com o pessoal, no qual, como eu falei, ele tem um limite prudencial, que seria a despesa líquida com o pessoal no exercício anterior, ela foi de R$ 25.832.001,95, dando um percentual de 45,96%, ou seja, ela ficou abaixo do limite e do limite prudencial. No exercício atual, ela encontra-se com um valor de R$ 26.756.655,30,
e tem um percentual de 46,62%. Como eu falei no início, existe uma aplicação mínima obrigatória na área da saúde, que é de 15%. Essa aplicação o mínimo dela deve ser de R$ 2.380.853,44. E a receita de impostos atual é de R$ 15.872.356,27, no qual as despesas totais de saúde empenhados no momento existe R$ 7.782.118,18, que equivale a 49,3%. O liquidado é de R$ 4.725.255,04, que equivale a 29,77%, ou seja, ele está acima da aplicação mínima obrigatória, que seria de 15%. E foi pago R$ 4.551.784,21, que equivale a 28,68%. A aplicação na educação, o mínimo obrigatório dela é de 25%, que no caso seria R$ 3.968.089,07. A receita de impostos, ela mantém em R$ 15.872.356,27. No caso, o total da despesa com educação básica empenhado é de R$ 4.189.389,03, que equivalem a 26,39%. O liquidado é de R$ 3.907.929,82, equivale a 24,62%. E o pago é de R$ 3.789.345,05, que equivale a 23,87%. A aplicação do Fundeb, ele tem a mínima de 60%, que ele tem que ser gasto com profissionais do magistério. No caso, seria R$ 930.724,83. E os recursos recebidos do Fundeb foram de R$ 1.551.208,05. O total aplicado pelo município empenhado é de R$ 1.335.390,30, que corresponde a 86,9%. O liquidado é de R$ 1.335.390,30, e o percentual continua em 86,9%. E o pago é de R$ 1.260.013,59, que corresponde a 81,23%. Agora nós vamos falar sobre os limites com a dívida. Nos limites com a dívida, como vocês podem ver no gráfico aí, é a dívida consolidada líquida. O que é a dívida consolidada líquida? É a dívida consolidada do município menos as deduções, que seria o caixa que a prefeitura mantém, certo? Então, qual a dívida consolidada líquida nossa hoje? Ela é de R$ 2.265.234 negativo. Por que ela é negativo? Porque a nossa dívida hoje, ela é menor do que o caixa que nós temos, certo? Agora nós vamos falar um pouco sobre o resultado primário. O que é o resultado primário? O resultado primário representa a diferença entre as receitas e as despesas primárias. Sua apuração fornece uma melhor avaliação do impacto da política fiscal em execução pelo ente da federação. Superávit primário, que são direcionados para o pagamento de serviços das dívidas e contribuem para a redução do estoque total da dívida líquida.
Então, na tabela seguinte, o que nós temos? A meta atualizada das nossas receitas correntes, R$ 70.228.508. Isso em 2019. Nós estamos fazendo um comparativo entre o primeiro quadrimestre de 2020 e o 2019. Para uma meta atualizada das receitas correntes de R$ 74.362.600 para o exercício de 2020. E uma meta realizada no primeiro quadrimestre de 2020 de R$ 20.851.611,30, o que corresponde a 28% da meta atualizada. As receitas correntes, qual que é a finalidade disso aqui? É apurar se o município tem condições de pagar hoje o estoque da sua dívida. Então, nós temos o quê? Uma receita fiscal líquida hoje de R$ 66.302.500. O que vem a ser isso? É a receita corrente bruta menos os rendimentos de aplicação, o que gerou uma receita líquida, uma receita corrente fiscal líquida de R$ 73.820.100, isso no atualizado. E as despesas e as receitas de capital fiscal bruta menos as deduções, que seria o quê? Receita de operação de crédito, que nós não tivemos nenhuma nesse início. Amortização de empréstimo, que o município não vai ter. E receita de alienação de ativos, que nesse primeiro quadrimestre não houve alienação de ativos. Então, nós tivemos uma receita corrente líquida de R$ 66.302.500 para uma realizada de R$ 18.594.029, o que corresponde a 28,04% da meta estabelecida inicial. Na sequência, nós temos o quê? As despesas fiscais. O que seria as despesas fiscais? Seriam as despesas correntes. As despesas correntes fiscais brutas, que para 2020 está orçado uma meta atualizada de R$ 61.545.894, menos as deduções, que nesse caso seria os juros e encargos da dívida, que foi uma meta atualizada, uma meta orçada em R$ 478.060, resultando numa despesa corrente fiscal líquida de R$ 61.066.837. E uma despesa de capital orçada inicialmente, uma despesa de capital fiscal bruta de R$ 5.579.473, menos as deduções, que nesse caso nós só temos a amortização da dívida, previsão de R$ 164.940 para o ano. Já na realizada das despesas correntes fiscais brutas, foram realizadas R$ 14.783.447,35 e uma dedução de R$ 137.337,31, que já é os juros e encargos pagos nesse primeiro quadrimestre, o que resultou numa despesa corrente fiscal líquida de R$ 14.646.110. E nas despesas de capital fiscal bruta, tivemos a arrecadação de R$ 454.498,54. E nesse caso, como eu já disse para vocês, a dedução é só da amortização da dívida, que a gente já amortizou nesse primeiro quadrimestre R$ 54.922,44, o que resultou numa despesa de capital fiscal líquida de R$ 399.576,10. Ou seja, nós tivemos uma meta atualizada no resultado primário de menos R$ 1.864.000 para uma realizada de R$ 3.548.343,48. O que pode ser observado no gráfico é o seguinte: nós tínhamos uma meta de 1.864.000 negativos, e nós temos uma realização no primeiro quadrimestre de 3.548.343,48 positivo.
ou seja, um resultado excelente para o município. Na sequência, nós vamos observar os resultados nominais. O que vem a ser o resultado nominal? É a diferença entre todas as receitas arrecadadas e todas as despesas empenhadas, incluindo, nesse caso, os juros e o principal da dívida. O que no resultado primário é o contrário. Para se apurar o resultado nominal, é toda a receita arrecadada, menos os juros e a amortização do principal da dívida. E para o resultado nominal, eles já são incluídos nesse cálculo. E ainda acrescentados de receitas financeiras, que também, no caso do resultado primário, eles são excluídos. O objetivo da apuração do resultado nominal é medir a evolução da dívida fiscal líquida. No quadrimestre, o resultado nominal representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida, ao final do quadrimestre de referência, e o saldo ao final do quadrimestre anterior. No exercício, o resultado nominal representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida do exercício atual e a relação ao saldo em 31 de dezembro do exercício anterior, ao de referência. O que nós podemos observar na próxima planilha. Nós tínhamos, no final, no encerramento do exercício de 2019, uma dívida consolidada de R$ 5.025.601,71. E nós tínhamos uma disponibilidade financeira de R$ 4.328.735,43. E haveres financeiros no valor de R$ 327.917,25. E o resto a pagar processados, R$ 885.029,64. Ou seja, para mim chegar nesse resultado da dívida consolidada líquida, eu tenho o valor do meu ativo disponível, menos o resto a pagar e os haveres financeiros, o que me deu um resultado líquido de R$ 3.771.623,04. Como que eu chego na minha dívida consolidada líquida? É o valor da dívida menos as minhas deduções, o meu caixa. Ou seja, eu tinha uma dívida de 5 milhões, eu tinha um caixa de 3.371.000. A minha dívida consolidada líquida, ela é de quanto? R$ 1.253.978,67 em 31 de dezembro. Já no primeiro quadrimestre de 2019, a minha dívida corrente líquida, a minha dívida consolidada, ela era no valor de R$ 4.982.057,09. Para uma disponibilidade financeira de R$ 7.247.293,50. Ou seja, o meu caixa em 30 de dezembro ele era maior que a minha dívida. Qual que é o resultado da minha dívida líquida? Menos R$ 2.265.236,41. Por que menos? Por que era uma dívida negativa? Porque se a prefeitura fosse uma empresa, vamos dar um exemplo de uma empresa, e ela encerrasse as suas atividades em 30 de abril, o meu financeiro, o meu dinheiro de 7 milhões pagaria o meu 4.982.000 da dívida e ainda me sobraria um saldo de 2.265.000. Ou seja, ela é uma dívida, ela parece negativa por causa disso, porque o meu financeiro suportaria quitar ela e ainda sobraria R$ 2.265.000. Essa é a diferença da dívida consolidada líquida. É a minha dívida menos a minha capacidade, menos a minha capacidade de pagar. Eu tenho a dívida e tenho a capacidade de pagar, ainda me sobra dinheiro. No quadro seguinte, ele vai me mostrar aqui o meu resultado, como ele está fazendo o cálculo do meu resultado nominal. Qual que é o meu resultado nominal? Ele é a mesma base de cálculo do quadro anterior, só que aqui ele me mostra o meu resultado nominal. O que é o resultado nominal? Ele é
o saldo da minha dívida líquida no exercício anterior, que é no quadrimestre anterior, que no caso se encerrou 31 de dezembro, de 1.253.000, mais o meu saldo da dívida líquida em 30 de abril, que é menos 1.984.643,54. Então, o meu resultado nominal é a soma do 1.253 mais o menos 1.954, que gera um resultado nominal de menos R$ 3.238.622,14. Na sequência, ele aparece o quadro da Câmara. Se vocês analisarem, é o mesmo cálculo feito no quadro anterior, porém com o da Câmara, que ele parece um resultado nominal de menos R$ 280 mil. Por quê? Porque a Câmara tinha um caixa em 30 de abril de 280 mil, e não tinha nada de dívida para pagar. Ela não tem essa operação de crédito, ela não tem essas dívidas que o município pode fazer. A Câmara ela não é autorizada a fazer esse tipo de empréstimo. Então, a dívida dela é zero, um caixa de 288 mil, o resultado nominal dela é menos 280 mil. Chegamos ao final da nossa apresentação. Se tiver algum questionamento, a gente vai aguardar uns instantes aí, se alguém tiver alguma dúvida do que foi explanado. E estamos aqui para responder. Como não houve nenhum questionamento, essa apresentação, esse slide, a gente vai, a partir de segunda-feira, ele vai estar disponível no site da Prefeitura, e se alguém tiver alguma dúvida a respeito disso, pode entrar em contato com a gente tem o maior prazer em estar solucionando qualquer eventual dúvida que ocorra, certo? E agradecemos aí a todos os que estão nos acompanhando através das redes sociais, certo? Queremos agradecer aí o Poder Legislativo, que prontamente nos ajuda com a estrutura que eles têm dessa transmissão, certo? Que eles já transmitem a sessão de câmaras, então já tem um aparato hoje que consegue nos dar esse suporte. Essa audiência ela está sendo realizada sem presença, certo? Em plenário, em virtude do quê? Em virtude da nossa restrição à aglomeração. Nesse momento, ela sempre será virtual, até que esse momento, essa pandemia, seja extinto. Eu quero agradecer aqui ao presidente da Câmara, que nos cede gentilmente esse espaço, todo o seu equipamento, e em especial ao Jamil, que é ele que possibilita essa nossa transmissão ao vivo, é o técnico responsável. Ao Jamil, nossos agradecimentos, e a todo o corpo legislativo, na pessoa do seu representante, do seu presidente, Antônio Leandro Neto. Agradeço a todos e uma boa tarde. Até a próxima.